Mateus capítulo 16, Jesus faz uma pergunta, e toda vez que Jesus faz uma pergunta, ele espera uma resposta assertiva. Quem já viu na Bíblia Jesus perguntando a mesma pergunta várias vezes? Já? Vocês podem citar qual episódio? Pedro, tu me amas? Ele pergunta quantas vezes? Por quê? Porque Pedro negou ele 3 vezes? Não necessariamente. Porque ele esperava uma resposta certa, né? E um rabino, ele só muda a pergunta depois que a resposta vem certa. Jesus era um rabino e ele queria uma resposta certa. Aqui diz no verso 16, versículo 13, chegando-se Jesus às partes da Cesareia, e Filipe interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizeis os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe Jesus: e vós? Quem dizeis que eu sou? E vós? Quem dizeis que eu sou? Nós cantamos uma música, não sei se você prestou atenção, geralmente crente canta música sem prestar atenção, não é verdade? E a gente cantou uma música e diz assim: eu quero conhecer... Quem? Ah, é mesmo? Que bom. Você sabia que o fato de você saber sobre ele não tem nada a ver com o tanto que você conhece dele? E sabia que as pessoas mais difíceis, Deus abençoe, você sabia que as pessoas mais difíceis de se converterem de fato e de verdade são as pessoas, Deus abençoe, são as pessoas que elas conhecem tanto a respeito de Jesus e não sabem nada dele? Olha, nós conhecemos de Temer, da Dilma, conhecemos agora até de Trump, né? Tem gente que nem fala inglês, mas o nome Trump... Sabe Trump, sabe sobre personagens. Agora vocês estão ligados no casamento do príncipe, né, da Grã-Bretanha, né? Estão ligados no palácio de Buckingham. É isso mesmo? Me ajude aí. Como é que é o nome do palácio? Como? É isso aí mesmo. Eu sei que vocês conhecem tudo, sabe tudo das notícias, não é verdade? Eu gastei um tempo aqui explicando sobre o porquê de orar sobre Jerusalém, desperdicei tempo, porque vocês sabem que tem um conflito, vocês assistem jornais, vocês assistem televisão, vocês sabem que os países árabes estão coligando, que vão atacar Israel e tal, vocês sabem tudo isso, né? Conhecem Ahmadinejad, não é verdade? Conhecem? O presidente do Irã. Conhecem. Vocês sabem tanta coisa. A questão é, até que ponto você conhece Jesus? Mas eu sou crente, pastor. Problema. Isso é um problema. Você é crente e não conhece Jesus. Eu descobri que eu sou pastor e não conheço Jesus. Eu sinto muito dizer isso para vocês. Eu estou conhecendo Jesus agora. Eu sabia muito sobre ele. Eu estudei teologia. Eu sabia, né, sobre os que os teólogos pensavam dele. Langston, Bonhoeffer, Paul Tillich e tantos outros que pensam de Jesus, qual a definição que tem de Deus. E isso não mudou nada em minha vida. Não mudou nada em minha vida. Interessante que no versículo 17, ele deixa claro que conhecer ele não é uma questão de saber dele, é uma questão de revelação. Nem os discípulos que conviviam com ele conheciam ele de fato. Diz aqui que uns disseram: tu és um profeta, tu és João Batista, tu és Elias. E ele disse: e vocês? Quem que vocês dizem que eu sou? Né? É possível você conviver com uma pessoa durante anos e não conhecê-la? Sim. E você diz: eu nunca pensei isso de você, que você ia fazer isso comigo. Filhos com pais, marido com esposa com marido. Não é verdade? Que a gente não conhece. A gente pensa que conhece. Eu não acredito que você fez isso comigo.
E essa canção é uma convocação. Eu quero conhecer Jesus. Que nessa noite Jesus se revele a cada um de vocês que estão aqui. Mas de verdade, né? De verdade. Igor, deixa de conversar com a menina. Além de se precisar, ela vem sentar com você. Igor, deixa de ficar. Presta atenção aqui, meu filho. Não estou para brincadeira, não. Existe um grande temor no meu coração. Eu não estou agressivo, sinto muitos visitantes. Vocês vão ter que ouvir a mensagem para poder consagrar seus filhos. Porque senão vocês iam embora. Então é uma desculpa mesmo para vocês ouvirem a palavra. Fique tranquilo, ninguém vai te forçar a nada. Mas nós temos que hoje conhecer um pouquinho de Jesus. Jesus era manso, mas era firme. E a gente tem que ter firmeza nas coisas de Deus. Eu queria ler uma história com vocês. E eu queria que a gente fosse nas raízes dos problemas, ao invés de ficar de forma superficial, no quesito de conhecer as razões verdadeiras porque nós estamos vivendo o que estamos vivendo. Abra sua Bíblia, deixe aberta, por favor, em Mateus capítulo 15. Nós lemos 16, capítulo 15. Bom, Jesus veio fazer 3 coisas quando ele esteve aqui. A primeira foi revelar o reino de Deus. Ele disse assim, a mensagem dele, a primeira fala da mensagem dele foi: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então Jesus veio pregar o evangelho. Segundo lugar, o que Jesus veio fazer? Expulsar demônios. Terceiro lugar, curar os enfermos. Vamos lá repetir? Pregar o evangelho do reino, expulsar demônios, curar enfermos. Ok. Você sabia que toda enfermidade não tem origem em Deus? Que Deus não quer e não deseja que a gente fique enfermo? Mas muitas vezes a gente diz assim, se é da vontade de Deus, ou coloca dúvida, e a gente acaba aceitando uma enfermidade por questão de pecado, por questão de circunstância e por questão de herança. Entendeu? E se você não tiver herança, o diabo vai fazer questão de te dar uma. Né? Nós precisamos entender que a cura, ela é o último passo. Jesus não chamou em nenhum momento assim, câncer, saia. Ele não chegou em nenhum momento e disse assim, diabetes, saia. Ele ordenava o espírito imundo que saísse, ele ao sair levava a enfermidade de quebra. Então a cura é resultado de libertação espiritual. E nós precisamos entender isso porque nós vamos nos enfermando e não sabemos por que estamos assim. E nós temos que entender que nós precisamos fazer uma libertação. E eu queria falar sobre algo que eu tenho praticado, a autolibertação. Não sei se o pastor Vladimir já ouviu sobre isso. É o fato de você ter a revelação sobre Deus, como você tem, sobre Jesus, e você começar, não tem ninguém para orar por você ali. Não tem pastor, não tem ministério de intercessão. E você tem que começar a fazer declarações de fé e da palavra para que você conquiste uma autolibertação. Orar por você mesmo. É bíblico isso? Sim. Davi disse para sua alma: bendize minha alma ao Senhor e tudo quanto há em mim, bendiga o seu santo nome. Então, hoje, nós estamos vivendo um momento em que nós precisamos experimentar de Deus a libertação na nossa vida. Eu não sei você, mas eu preciso muito da libertação. E a libertação, ela vai trazer cura. A libertação, ela vai trazer cura. E sempre que Jesus repreendia um espírito de enfermidade, Jesus falava espírito de enfermidade,
as pessoas elas eram curadas. Eu queria ler com vocês Mateus capítulo 15. Versículo 21. Quem olhe para o lado, vê se tem alguém sem Bíblia e compartilhe a leitura com essa pessoa aí, por favor. Todos encontraram? Amém? Vamos ver então. Bom, eu queria falar um pouco sobre o tratar de Deus conosco. Deus quer tratar conosco. Agora nós precisamos nos sujeitar ao tratamento dele, porque é vontade do Senhor que a gente seja liberto de fato, de verdade. Diz, e quanto mais Satanás conseguir nos cegar com ideologias, filosofia, até teologia, nós vamos ficar sem desfrutar dessa bênção que é a libertação para a nossa vida. Diz assim: e partindo Jesus dali, no verso 21, partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhes respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Houve uma libertação e a moça em outro lugar ficou sã. Eu queria meditar um pouco com vocês sobre isso. As entidades demoníacas, elas se infiltram nas lacunas que nós vamos deixando na nossa vivência, na nossa vida. Que deveriam, de certa forma, estar ocupadas e não estão. Então, toda vez que você não ocupa um espaço, demônios vão se apoderar daquele espaço e reivindicar aquele espaço na sua vida, seja ele qual for. Os demônios, eles entram pelas portas e eles precisam de uma oportunidade, eles só querem uma oportunidade. A Bíblia diz o quê? O anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor. Mas antes diz o quê? Que o diabo ruge como leão ao nosso derredor. Então o diabo vive buscando uma oportunidade de encontrar em nós uma legalidade, que é uma porta, para que ele se estabeleça e ali ele possa governar a vida daquela pessoa por uma oportunidade. Então, em outras palavras, não se pega um demônio porque você anda na rua. Não é? Não é porque você anda numa rua e você tropeça com um demônio e pega um demônio pega você. E quando eu falo em pegar você, eu não necessariamente estou dizendo aqui ficar endemoniado. Não é na rua que a gente pega, não é como uma virose. A gente tem que abrir uma porta. A gente tem que abrir uma legalidade. Em Mateus 12, 43 a 45, eu queria que você ficasse com a Bíblia aberta, por favor. Diz assim: e quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando acha o quê? Desocupada. Que mais? Varrida. Que mais? Adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali.
e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Você sabia que no Brasil tem mais desviados, o que essa palavra é até incorreta, mais pessoas que deixaram o evangelho, se converteram na igreja, levantaram sua mãozinha, foram lá na frente, ou tiveram uma experiência através do programa de televisão, programa do rádio, evangelismo na praça, ou na penitenciária. Tem mais pessoas desviadas, fora do evangelho, que já foram um dia cristãs, do que dentro das igrejas. Por quê? Porque é até uma irresponsabilidade você ganhar alguém para Jesus e não falar para ela sobre a importância daquele lugar ser ocupado por Jesus. Porque você vai esvaziar a pessoa, os demônios vão sair daquela pessoa, aquela casa vai ficar ornamentada, bonita, vai ficar, o que mais que ele fala? Ornamentada, vazia, hein? Varrida e adornada. Imagina uma casa onde pessoas estão por casar e ali, o que eles fazem? Eles já moram juntos? Necessariamente não, principalmente se for cristão. Então eles começam a arrumar um apartamento. O Bruno não está aqui, né? Eles começam a arrumar um apartamento, eles começam a arrumar o quarto, a sala de televisão, que não pode deixar de existir, não é verdade? E aí eles vão ornamentando a casa está vazia. Quando eles casam, eles vão e ocupam a casa. Ok? Então, o maior sinal de que você casou com Jesus, você tem Jesus de fato, é se você tem a sua casa ocupada. Se ela está vazia, ela vai ser preenchida por alguma coisa. Você tem que entender isso. Se a sua casa está vazia, ela vai ser preenchida por alguma coisa. Alguma coisa vai preencher essa casa vazia. E eu queria que você entendesse que essa família aqui que Mateus cita, essa história, é uma família totalmente desestruturada. Uma família totalmente debaixo de uma maldição, de uma regência maligna sobre a vida deles. Essa mulher ouve de Jesus, ouve falar de Jesus, e ela procura ele buscando uma ajuda. Vocês vejam o texto, tem algumas bíblias que dizem assim, terrivelmente endemoniada. Outros dizem o quê? Por favor, me ajudem. Horrivelmente, ou seja, o negócio era feio. Horrivelmente endemoniada. A palavra é ninhada, era um ninho, não era um demônio só, era um ninho de demônios. Endemoninhada. A gente tem que observar as palavras. E ela estava terrivelmente endemoniada. Terrivelmente. Era preocupante o estado daquela moça e daquela família. Aqui não fala do pai, mas fala que aquela mãe foi buscar ajuda, foi pedir socorro. E nós vemos aqui que essa família é desestruturada, e eu vou provar a vocês por quê. Em Tiago capítulo 4, versículos 6 a 7, diz assim, eu vou citar para vocês. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste a quem? Aos soberbos. Dá, porém, graça aos humildes. O que nós cantamos? Eu quero conhecer quem? Aí vai cantando, e depois diz assim, meu orgulho me tirou de onde? Do jardim. Mas a humildade colocou o jardim em mim. Epa! O meu orgulho me tirou do jardim. Aqui diz, em Tiago 4, 6 e 7, que Deus portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Interessante que Deus primeiro repreende a soberba, Arlindo, para depois repreender quem? Resistir a quem? O diabo.
Deus resiste antes do diabo, resiste à soberba que existe no coração. E a soberba está sempre casada com o orgulho. E nós devemos entender isso, que antes de resistir ao diabo, ele resiste ao soberbo. E por que eu estou falando isso? Por causa da história dessa mulher. Talvez você não tenha percebido na história. O maior problema de Deus, ele não é o diabo, é o soberbo. Se é que Deus tem algum problema. O maior problema, se Deus tem um problema, é com o soberbo, não é com o diabo. Na verdade, Deus não está nem aí para o diabo, pastor Vladimir. Deus tem outros problemas, outras coisas para resolver. Deus é alérgico ao soberbo. Quem que tem alergia a alguma coisa? Um medicamento? Eu tenho. Tandrilax, diclofenaco. Quem tem alergia a camarão, frutos do mar? Tem alguém? Ok. Se você comer ou tomar esse remédio, essa coisa, ou tomar esse remédio, o que acontece? Uma reação em cadeia que pode vir a fechar a sua, como que chama essa região? Traqueia? Culote? Glote. Ok. Muito bem. Eu estou cercado de pessoas muito inteligentes. Glote. Bonita a palavra, né? Então o que acontece? Eu já tive choque anafilático. Fechou, graças a Deus eu estava no hospital. Os médicos começaram um processo de massagem, aplicaram adrenalina para que eu voltasse. E a palavra que eles deram para a Rita foi: saia que nós vamos tentar ressuscitá-lo. Então esse negócio, quando você chega para um médico e diz assim, eu percebo isso, você tem alergia a algum remédio? Eu falei, eu tive choque anafilático. O quê? Peraí. Isso é sério. Então Deus tem choque anafilático por causa do soberbo. Deus tem alergia ao soberbo. A humildade é o segredo da santidade. Você quer ver o tanto que uma pessoa é santa, você vê o tanto que ela é humilde. Mas nós confundimos humildade com pobreza, com passar privação, com necessidade, não é verdade? A gente confunde humildade com uma pessoa cabisbaixa, com uma pessoa que não fala, com uma pessoa que não se comunica. É tão humilde, né? É tão humilde. De repente é outro espírito, não é humildade. De repente é um espírito encostado ali, é um encosto. Eu estou usando até a linguagem da Universal. É um encosto. Então, humildade é o segredo da santidade. Vamos dizer isso juntos? Humildade é o segredo da santidade. Então, Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde Ele dá graça. Quanto mais eu me sujeito a Deus, mais santo eu me torno. O segredo da prosperidade é a humildade também. A Bíblia diz que Deus exalta ao humilde. Um cantor famoso certa vez disse: os crentes não contam mentiras, eles cantam mentiras. Um cantor do mundo. Os crentes não contam mentira, eles cantam mentira. O que significa se sujeitar? Pois bem, vamos entender primeiro o significado do que é o oposto de se sujeitar. O propósito maior de Deus não é nos levar para o céu, como alguns pensam, né? Me leva para o céu, meu Deus, me tira daqui, meu Pai. Teve uma vez que tinha um coral aqui e os velhinhos, tudo de idade, cantando uma música assim, eu parei e falei, olha, vocês prestem atenção que vocês estão cantando. Senão eu vou ter um culto fúnebre toda semana. Porque vocês estão dizendo que querem ir para o céu, que querem, não sei, viver a eternidade e tal. Eu falei, vocês estão me cuidando, todos estão com acima de 70 anos. Para Deus levar é numa cartada só. Né? Então eu falei, tome cuidado que você está cantando. Você tem cuidado com o que você está cantando? Você presta atenção no que você canta? Eu quero conhecer Jesus,
O orgulho me tirou do jardim, a humildade colocou o jardim em mim. E vai, continua o quê? Aí vai. Então, o maior propósito de Deus não é nos levar para o céu. O propósito maior de Deus é nos tornar parecidos com Ele. E Deus está trabalhando para que isso se torne algo possível. Ele vai fazer o que tiver de fazer, expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar mortos, dar vista a cegos, abrir os ouvidos de surdo. Ele vai fazer o que for preciso, mas a maior coisa que Deus quer é que haja aqui na terra pessoas parecidas com Ele. Você conhece alguém parecido com Jesus? Eu conheço uma pessoa, o meu psiquiatra. Olha, ele vai em psiquiatra. Vou. Deus também escolheu os loucos desse mundo. E meu psiquiatra, quando eu falo dele, eu falo assim, olha, é um cara parecido com Jesus. Quantos aqui nos Estados Unidos, um dia tocaram a campainha de uma casa, a casa de um pastor, um conferencista internacional, e era um indiano, pelas vestes, pelos trajes, era um indiano. E ele tocou a campainha, e ali ele disse o seu nome, se anunciou, né, quem ele era, o que ele veio fazer, que queria conversar com o pastor e tal. E houve algo assim interessante. Aquela moça, enquanto se dirigia para anunciar a pessoa que veio estar ali naquela casa, ela esqueceu o nome dele. Afinal, era o nome de uma pessoa de outro país, não era um nome comum. E ela esqueceu, Jaqueline. E quando ela chegou na sala onde o pastor estava, ela disse, olha, tem uma pessoa aí que quer visitá-lo. E ela disse, e ele disse, quem que é? Ela falou, olha, o senhor me perdoe, esqueci o nome dele, mas ele parece com esse Jesus que o senhor fala. Ela só conheceu ele na porta. Ele só disse o que ele foi fazer ali e qual o nome dele. E aquela mulher tinha uma definição. Ele parece com esse Jesus que você fala. Sabe, irmãos, a raiz de 90% dos nossos problemas é o orgulho, a resistência que nós temos a Deus. 90% dos nossos problemas, ela tem um fundamento no orgulho. Ela tem uma base no orgulho. Ela tem um alicerce no orgulho. E o orgulho, ele se revela na intratabilidade. A pessoa não se deixa tratar diante do agir de Deus. A pessoa não se deixa ser moldada, trabalhada, convencida. A expulsão de demônios, como a gente pensa, não está ligada à libertação. A expulsão de demônios, como eu tenho falado aqui, está ligada a um ministério chamado evangelismo. Todo evangelista tem esse dom, essa graça de expulsar demônios. A libertação, ela não tem necessariamente, vocês viram falando aqui, que se uma casa ficar vazia, você expulsou o demônio da pessoa, e ela não for preenchida, o estado daquela pessoa se torna 7 vezes pior, porque vem aquele demônio mais 7. Entende? Agora imagine isso multiplicado. Aí você expulsa de novo. Sai, aí vem aqueles 8 mais 7 cada um. Vai multiplicando. E cada vez que você expulsa o demônio daquela pessoa, o estado daquela pessoa se torna pior, e cada vez pior, e pior, e pior. Libertação tem a ver com o quê? Com as causas. O que é que causou aquilo? O que é que levou aquela pessoa a ser uma pessoa possessa ou endemoniada? Nós temos que entender que milagres não transformam o caráter. Um milagre não transforma o caráter na vida de uma pessoa. Quem aqui conhece alguém que já experimentou um milagre na sua vida e hoje está totalmente afastado de Deus? Quem conhece? Ok, tá vendo? Porque milagre não muda caráter.
Milagre não transforma a vida interior de uma pessoa. E uma coisa interessante, Deus não se impressiona com milagres, como a gente se impressiona. Nó, você precisa ver que culto, foi curado e tal. Interessante que quando Jesus fala da eternidade, ele diz assim, muitos dirão naquele dia, olha, crentes, Senhor, em teu nome nós profetizamos, expulsamos demônios, que mais? Curamos os enfermos, fizemos coisas tremendas. Ele vai dizer, eu não vos conheço. Eu não conheço vocês. Então, gente, vamos ficar espertos. Porque quando o anticristo vier, a Bíblia diz que ele vai ser seguido de sinais, prodígios e grandes maravilhas. E ele vai convencer as pessoas. Porque as nossas bases estão em coisas e não na essência de Deus. Tanto é que qualquer vento de doutrina nos abala, nos desconecta com Deus, nos transtorna. Deus se impressiona com o nosso caráter. E não com milagres. O que Deus falou de Jó? Para o diabo. E é bom vocês entenderem isso, que o diabo se apresenta diante de Deus para poder falar dos servos de Deus. E diz o que o texto? Quando fala de Jó, que o diabo se apresentou, o que Deus fala de testemunho de Jó? Viste meu servo, Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. O cara era desviado do mal. Um desviado diferente aí. Desviava do mal. Então Deus dá um testemunho dele. É um homem de... Jó era um homem de... Por favor. Era um homem de caráter. Ele não disse, Jó expulsa demônios, cura enfermos, faz e acontece. Jó é um homem de caráter. Já pensou Deus dar esse testemunho para você? Eis aí um homem de caráter. Deus, Ele vai se impressionar com o nosso caráter. O caminho para algumas libertações, eles passam por provas duríssimas. O pastor Vladimir que o diga, né? Que tem exercido esse ministério junto com o Ministério de Libertação. E algumas vezes uma libertação leva meses, né, pastor Vladimir? Meses. É um processo na vida da pessoa. Então a libertação, elas passam por algumas provas duras. E libertação não é vencer os demônios. Libertação, pastora Vanilda, é ser vencido por Deus. Quando você for vencido por Deus, você está liberto. Não é vencer demônios. É se deixar ser vencido por Deus. Tá bom, o Senhor venceu. O Senhor venceu, o Senhor venceu, o Senhor venceu. Chega um cara armado para você numa dessas ruas de Contagem, está amarrado em nome de Jesus. Primeira coisa que você faz quando vê o bico de anão, o que é? Quem lhe ensinou isso? Quem ensinou o cachorro a levantar a perna? Ninguém. Está no instinto. Então você viu um bico de anão, o que é bico de anão? Um revólver, irmão. Uma pistola, uma arma de fogo. Ó, não é verdade? É automático, ó. Não, perdi. Se for polícia então, né, o carro dá rotando, o bope, parou. Não. Ó. Então o que é a libertação? Venceu, o Senhor venceu, pronto. Não resisto. Por isso que as cartas às igrejas, assim,
E o Espírito diz à igreja, e vai falando. E no final diz assim, como é que diz, cara? Se você, ao que vencer, não, isso aí é uma das igrejas. O que diz no final de cada carta? Diga, ouvir. Diga agora, shumar. Shumar é uma palavra hebraica. Ouvir é diferente de escutar. Todos os senhores estão aqui escutando. Ok, 01? Todos estão escutando. A questão é quem vai ouvir, shumar. Shumar é uma palavra que diz que depois de ouvir se segue uma atitude. Se eu ouvir e não mudo, eu simplesmente ouvi. Eu ouvi. Então libertação é ser vencido por Deus. É reconhecer, eu fui vencido. Meu irmão, você já pensou quanto de resistência você tem? Quanto de resistência você tem para ser convencido por Deus da palavra dEle? Você já percebeu quão difícil você é? Que pessoa difícil você é? Eu não sei por que Jesus gosta de pessoas difíceis. Olha, o grupo dele, vamos citar aqui só uns 3. Tem um que com certeza estaria na Lava Jato hoje. Com certeza ele estaria no meio da Lava Jato. Estaria junto com Lula, junto com todos esses aí que você sabe. Quem é ele? Judas Iscariotes. Tinha um que era bipolar. Quem é ele? João. Uma hora ele era um amorzinho, manso, humilde. Outra hora ele chegava e dizia, desça fogo naquela cidade que não querem ouvir falar. Jesus, calma rapaz, que isso? Cadê o amor? Cadê o amor que você estava no instante, rapaz? Tinha um que era sanguíneo e hemorrágico, totalmente desequilibrado das emoções. Uma hora, no mesmo capítulo, tu és o Filho de Deus, tu és... Bem disseste, Pedro, quem te revelou foi o Espírito, não foi a carne. O homem ficou tão empolgado que Jesus começa a falar da sua crucificação. Ele chama Jesus à parte e diz assim, faz isso não. Jesus olha para ele, para trás de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas dos homens, mas das coisas de Deus. Cara, totalmente desequilibrado. Numa hora ele deixava Deus usar ele, na outra hora o próprio demônio, para trás de mim, Satanás. Jesus, ele não se deixava iludir por elogios, entendeu? Por massagem no ego. Faz isso não. Coitado você, faz isso não, senhor. Você quer conhecer Jesus mesmo? Sério? É verdade isso? Você sabia que o nosso orgulho nos tirou do jardim? O orgulho nos tirou do jardim. Eu faço uma pergunta para os senhores. Se Adão, quando a mulher foi lhe oferecer o fruto, se ele tomasse uma atitude e dissesse, Deus disse que não, o que aconteceria? Nós estávamos livres. Simples assim. Não estaríamos nessa crise aqui que a gente está. Por quê? Porque o homem foi orgulhoso. E aí ele tomou uma postura de acompanhar a mulher. E depois eles começaram, ao invés de reconhecer logo, a primeira coisa que eles fizeram foi se esconder. E Deus está procurando o homem. Hoje Deus está procurando você, está à sua casa. Você está aqui na igreja. Mas escondido. Escondido em alguma coisa que não foi Deus que instituiu. A árvore é lugar de quem viver na árvore? Quem que vive em árvore também? Além de rastejar. Hoje rasteja, porque foi um castigo. Mas onde você acha que as serpentes viviam? Nas árvores. Onde foi que a mulher pecou? Debaixo de uma árvore.
A serpente estava onde? Então, quando você se deixa convencido pela serpente, você ocupa o lugar que é território da serpente. Hoje eu falava para a pastora Cristina, por que os endemoniados ficam com os olhos fechados? Interessante, não? Estou estudando, gente. Sabe por quê? Alguém já viu uma pessoa endemoniada imitando uma serpente? Já? Já? Já viu botando a língua para fora? Já? Então a pessoa, ao estar sendo usada, a Bíblia fala que da antiga serpente em Apocalipse, agora o dragão, ele evoluiu. Se houve evolução, foi essa daí. Sabe por que as pessoas fecham os olhos? Porque o pastor Vladimir, os olhos denunciam a presença de demônios. Os olhos da pessoa ficam idênticos a da serpente. E ele fecha. Porque se ele tiver com os olhos abertos, acredite você ou não, faça a prova. Por que demônio fica com o olho fechado? E faz, e quebra, e vai, e pega a faca, e vai, apronta em alguns lugares. Por quê? Porque a serpente está ali. Ué. Os traços da serpente estão ali impregnados. Então, libertação é ser vencido por Deus. Se o homem tivesse dito ali, perdão, Senhor, pela mulher. Mas não. O que a mulher disse? O homem disse foi a mulher disse foi a serpente, logo a culpa foi de quem? Do Senhor que criou a serpente. No final voltou para Deus. Ali se instaura o orgulho. Se eles tivessem se arrependido, o que Deus faria? Restauraria, com certeza. Por isso que hoje eu tenho falado para os casais, não ore pedindo a Deus marido nem mulher, que Deus não dá mais a ninguém, desde o Éden. Deus deu a mulher para o homem, ele disse que o culpado era a mulher disse que era a serpente, e Deus disse agora vocês se virem, vocês escolham. Então isso aí que está do seu lado foi escolha sua, não foi Deus que te deu, você que escolheu. Essa mulher, esse marido. Agora peça graça a Deus, misericórdia. Tem uns que tem que pedir misericórdia mesmo. Então libertação é ser vencido por Deus. Deus, o Senhor venceu. O Senhor venceu. Esse é um culto, pode ser um culto da derrota. Se formos derrotados por Deus, cadeias vão ser quebradas e rompidas aqui. Se nós formos derrotados por Deus, cadeias vão ser quebradas e derrotadas aqui. Algumas provas pelas quais a libertação passa, que vocês precisam entender nessa história que está em Mateus capítulo 15. A primeira prova, num processo de libertação, é o silêncio de Deus. A Bíblia diz que essa mulher chegou e falava, minha filha está terrivelmente endemoniada. E diz que Jesus, o quê? O que fala o texto, por favor? Jesus o quê? Não respondeu a mulher. Não respondeu a mulher. Ao ponto de seus discípulos ficarem incomodados, que ela vinha gritando atrás dele, e disseram, Senhor, despede-a, liberta essa mulher e despede-a. Mas eu quero ficar aqui. Não deu ouvidos à mulher. No processo de libertação, muitas vezes você vai ter que enfrentar o silêncio de Deus. E Deus às vezes fica em silêncio. Ele responde sim, não ou espera. Quando o silêncio de Deus confronta o nosso desespero, muitas vezes isso é tido como abandono. Nós estamos desesperados, aquela mulher estava desesperada. E o silêncio confrontou aquela mulher.
E ela se sentiu o quê? Abandonada. Você se sente rejeitado. Já pensou falar para uma pessoa e ficar chamando ela, clamando ela, e ela não dá ouvidos para você? Você gritando na rua por ela, e ela... Aí o orgulho se manifesta. Por que aquela mulher era orgulhosa? Ora, há um contexto aqui. Aqui fala de onde ela era. De onde ela veio. De que povo ela pertencia. Então a primeira prova que você vai passar num processo de libertação é o silêncio de Deus. Então, se entregue, se renda. Aqui diz que ela chegou ao ponto e adorou. Aí, o que Deus te falou sobre o seu marido? Que você compartilhou com a Cristina. Do feijãozinho, não, ela ali atrás. Ó. Isso, lembra do feijãozinho? A Cristina deu um caroço de feijão num copinho e cada um levou para casa. E essa mulher molhava todos os dias o carocinho de feijão no algodão. E o feijão não nascia. Ela ficava indignada porque o seu excelentíssimo marido não fazia nada pelo carocinho de feijão. Nada. Ele não molhava, ele não regava, não fazia nada ali. E ela começou a reclamar isso. Quando ela chegou no copinho dele, o feijão estava quase brotando. Aí ela ficou indignada. E ficou revoltada. Mas Deus, eu cuido do meu feijãozinho. E o meu feijãozinho não nasce. O dele, ele não faz nada. E o feijãozinho dele já está quase dando feijão. E ela dormiu murmurando. Quando ela acorda, num determinado dia, ele está: Senhor, obrigado por esse dia, obrigado, Senhor, me deu a oportunidade de viver, obrigado porque o Senhor é bom, e o Senhor é justo, o Senhor é tremendo, o Senhor é soberano, obrigado porque eu acordei mais um dia para viver esse dia na alegria do Senhor, que é a minha força. Aí Deus fala para ela: está vendo porque o feijãozinho dele dá? Foi ou não foi, irmã? Foi ou não foi? Está vendo porque o feijãozinho dele dá? Você está vendo que o que está impedindo Deus de agir na sua vida e trazer uma libertação é o seu orgulho? O orgulho daquela mulher não deixava Jesus agir na vida dela. Ela tinha uma estrutura de orgulho. E Deus vai ficar em silêncio para ver qual que é a sua atitude. Ah, eu me senti rejeitado. Ah, eu me senti abandonado. Aí o orgulho se manifesta. A segunda prova que você vai passar é pela discriminação. Jesus disse aos seus discípulos assim: eu fui mandado, senão a casa de Israel. Eu tenho um chamado a cumprir, eu não fui chamado para resolver o problema dessa mulher, porque essa mulher ela tinha uma estrutura grega. Esses lugares que fala que ela veio, Tiro e Sidom, é isso mesmo? Sim ou não? Tiro e Sidom eram colônias gregas, foram colonizadas pelos gregos. E quando você pensa em grego, você pensa em quê? Altivez, orgulho, soberba, eram arrogantes. Os gregos eram arrogantes, se achavam dono do mundo. Os filósofos gregos, Sócrates, Aristóteles, Platão e outros, eram o máximo. Então aquela mulher veio de uma estrutura de orgulho, de soberba. Então a soberba produz a destruição e a altivez a queda. Então você tem que vencer a discriminação. E Jesus disse, ela estava ouvindo: olha, eu não vim para resolver os problemas dela, eu vim para a casa de Israel. Discriminação. E por último, a ofensa. A ofensa. Quando Jesus, então, diz para aquela mulher: não é lícito tomar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Jesus chamou aquela mulher literalmente de cadela. Você é uma cadela e não
Nunca vi se falar que se tira o pão do Isaac para dar para uma cadela. Então, isso é um direito. Você está clamando, porque ela estava clamando por quê? Por libertação. Sim ou não? Ela estava clamando por libertação. E Jesus disse, isso não é direito seu. Isso é direito dos filhos. Quem são os filhos? Para quem que ele disse que tinha vindo no versículo anterior? A casa de Israel. Isso é um direito seu, a libertação é um direito seu. E Jesus está dizendo aqui, não vou tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos. Aí Jesus feriu ela. Foi lá na ferida. Comparando ela a um animal imundo. E se você não quer ser superficial, você tem que tratar as raízes. Eu estou vendo muitas pessoas cochilando. Não é por falta de interesse não, é o diabo roubando a semente mesmo. Roubando a semente. Então, se você não quer ser superficial, tem que tratar as raízes. Jesus estava confrontando uma ferida na história dessa mulher. O orgulho. E o seu problema qual que é? A Rita distribuiu uma lista um dia desse na reunião, mas não explicou nada. Mas aqui fala de várias coisas. Qual é a área que você precisa de libertação? Nervosismo? Fofoca? Vício virtual? Agressividade? Desonra? Infidelidade? Mentira? Omissões? Vaidade? Culto ao corpo? Olhem para cá. Ódio? Vai acontecer coisas que vocês fiquem ligados. Culpa? Pornografia? Imoralidade? Desrespeito? Fraudes? Insônia? Murmuração? Preguiça? Melancolia? Rejeição? Julgamento? Inveja? Sexo ilícito? Desorganização? Ciúme? Perdas? Compulsões, fetiche, falsidade, avareza, palavrões, pirraça, teimosia, indiferença, ironia, adultério, consumismo, insubmissão, insatisfação, alcoolismo, manipulação, insônia, incertezas, maldições, terror, impaciência, histeria, preocupações, medo, infantilidade, libertinagem, glutonaria, folias, solidão, baixa autoestima, religiosidade, ingratidão, mau humor, preconceito, droga, amizade doentia, maledicência, prostituição, inferioridade, ira, compulsões, gritaria, rebelião, autocomiseração, ansiedade, falsidade, discórdia. Talvez eu nem tive como citar aqui, mas qual que é a sua estrutura que precisa ser quebrada hoje? Que está sendo confrontada? Não tem nenhuma dessas? Então eu quero conhecer você, não é nem Jesus. Eu quero conhecer você. Então hoje Deus quer nos trazer uma libertação. E o que eu tenho que fazer? Me render a Ele. Senhor, eu preciso me render ao Senhor. Amém? Vamos fazer isso? Vamos?